Olá, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos inaugurar aqui a nossa nova modalidade de trabalho, né, como experiência. Nessa última aula do 2º bimestre, nós já vamos começar com o nosso caderno do aluno, tá? Não se preocupem, se você já tiver com o seu caderno do aluno, você vai responder nele, direto nele, não precisa copiar nada, tá? Nas páginas 40, 41, 42, 43 e 44. Se você não tiver com o seu caderno do aluno, você vai responder as questões no caderno, me manda a foto e depois, quando chegar o caderno do aluno, se você quiser passar limpo, tá? Pode passar para ficar completinho. Na página 44 tem uma pesquisa, tá? Mas vocês só vão fazer a pesquisa. Não vamos fazer o jogo da memória, porque para fazer o jogo da memória, precisaríamos estar na sala de aula presencialmente, tá? Então, só vamos fazer a pesquisa, nós não vamos fazer o jogo da memória, tá bom? Então, vamos lá. Não é necessário copiar os textos para quem tiver sem o caderno do aluno. Quando houver tabelas, desenha no caderno. Terminando, mandem as fotos da atividade para o professor da sua sala, tá? O 7º ABC manda para mim, professora Luciana, o 7º D para o professor José e o 7º E para o professor Lucas, tá? Nessa situação de aprendizagem 1, nós vamos ver um pouquinho sobre as sociedades africanas e americanas, tá? Como elas eram antes da chegada dos europeus, tá? Ou seja, essas sociedades até o século 14 e 15, tá? Para a gente saber como elas eram, como eram seus saberes, suas técnicas, especialmente a sua diversidade patrimonial, ou seja, né, a sua produção cultural. Para começar, nós vamos trabalhar com duas fontes históricas, tá? Na imagem 1, né, nós temos uma máscara, tá? Uma máscara da sociedade Gelede, tá? Que era uma sociedade feminina secreta da sociedade Yorubá africana, tá? Essa máscara, ela representa uma mulher, representa o poder feminino e ela foi confeccionada em madeira, tá? Então ela é uma máscara Yorubá, do povo Yorubá da África, tá? Na imagem 2, nós temos uma máscara maia, tá? Encontrada, né, na Guatemala, numa cidade maia da Guatemala, construída sobre uma pedra de jade, tá? Uma pedra jade, certo? Vocês vão observar, né, tanto a máscara Gelede quanto a máscara maia e vão preencher esta tabela aqui, né, com as respostas. Qual o nome do objeto presente nas imagens? Por exemplo, máscara Gelede, G-E-L-E-D-E, na imagem 1, né, da Sociedade Yorubá da África. Imagem 2, máscara maia construída com pedra jade. Qual povo produziu? Aí vocês vão responder da imagem 1, responder da imagem 2. Quais foram os materiais utilizados? Madeira e jade. Quais são as características mais marcantes do objeto? Vocês vão descrever. É possível identificar simbolismos, ou seja, símbolos nessas imagens? Observem aqui, ó, que na 2, né, nós temos um símbolo em cima, parece uma cruz, né? Aí cada um vai identificar aí o símbolo que achar que deve, né? Qual função social o objeto pode ter exercido na sociedade que o criou? Aí vocês vão tentar, né, adivinhar para que servia essas máscaras nessas sociedades, né? Basicamente, pessoal, elas eram utilizadas pelos guerreiros, tá bom? Certo? 1.2a. Pesquise sobre o uso de máscaras em diferentes culturas, além dessas mencionadas anteriormente, e faça registros em seu caderno, tá? Vocês podem pesquisar, fazer uma pesquisinha rápida sobre o uso de máscaras e fazer uma anotação no caderno, tá? Leia o texto e analise o infográfico abaixo, depois responda o que se pede em seu caderno.
Os povos africanos realizavam comércio de suas mercadorias entre a Europa e a Ásia, muito antes dos europeus realizarem a colonização do continente americano. As caravanas de comerciantes cruzavam o continente africano pelo deserto do Saara, a fim de levar os produtos como sal, noz de cola e metais preciosos de um lugar a outro. Assim surgiram cidades e aldeias, e este caminho ficou conhecido como Rota do Sal. Com o crescimento das rotas pelo Saara, a riqueza e poder de alguns reinos foram se intensificando, por possuírem um controle e acesso aos bens desejados pelos comerciantes. Entre os séculos XVI e XV surgiram e se consolidaram os reinos do Mali, Gana e Songhai, na África Ocidental. Também nesse período, o comércio de mercadorias e a troca de culturas teve um grande destaque com a entrada do islamismo no continente africano, tá? Então aqui tem um textinho sobre a Rota do Sal, né, no Saara, no deserto do Saara. O que é a Rota do Sal? É um lugar, né, onde os comerciantes levavam principalmente o sal, a noz de cola e metais preciosos de um lugar a outro dentro da África, tá? A Rota do Sal fez consolidar, ou seja, fez nascer e crescer os reinos do Mali, Gana e Songhai na África Ocidental, tá? Aí aqui tem um infográfico, ó. O Império de Gana, do século 6 a 8, tá? Aldeias e povos dominados obedecem ao rei, rico em ouro e domínio da metalurgia. O Império do Mali, dos séculos 8 ao 15, organizadora por clãs, obedecem ao rei, domínio das reservas de ouro, seguidores do islamismo, depois viraram comerciantes. Império do Songhai, dos séculos 15 ao 16, domínio da técnica de perfuração de poços de água, centro de estudos com escolas e universidades, islamismo, domínio sobre rota comercial, tá? Aqui nós temos a linha do tempo. Após ler novamente este texto e observar o infográfico, vocês vão responder essas duas perguntinhas, ó. Com base nas informações presentes, podemos inferir, ou seja, adivinhar, o motivo do surgimento dos reinos e impérios africanos neste território. Por que, pessoal, que surgiu o reino nesses territórios? Por causa do comércio, né? Primeiramente por causa da agricultura. Este excedente agrícola, ou seja, o que sobrava da agricultura, fez com que surgisse o comércio, e este comércio, né, fez surgir a Rota do Sal. Essa Rota do Sal fez com que gente fosse morar ali, né, e começasse a surgir os primeiros reinos nesses territórios africanos, tá? Quais foram os produtos comercializados? Como eu já disse para vocês, ó, sal, noz de cola e metais preciosos. Qual influência os povos africanos sofreram com o desenvolvimento das rotas comerciais? Aí, ó, essas rotas comerciais fizeram com que os povos africanos tivessem acesso à cultura de outros povos, principalmente, né, com a entrada do islamismo, ou seja, a religião islâmica do profeta Maomé no continente africano. Sempre, pessoal, o comércio ele vai fazer com que os povos vão a outro lugar e tragam culturas diferentes para aquele lugar de origem, tá bom? Ó, agora vamos falar um pouquinho aqui sobre os astecas, tá? Se vocês quiserem, eu mando o link para vocês no grupo, ou vocês podem me pedir no PV. Semana passada, eu dei uma aula sobre os astecas, maias e incas no 6º ano, tá? Então é melhor, quem quiser, entra no meu canal lá e vê a aula dos astecas, maias e incas para ajudar a fazer isso daqui, ó. Nós temos aqui na imagem um códice asteca, tá? Ou seja, um desenho, tá? Asteca, né, lá do século 13, que os astecas fizeram, né, e é uma importante fonte histórica que nos ajuda a saber como era essa sociedade, certo? Vamos observar um pouquinho, né? Já que o tema da nossa situação de aprendizagem qual que é? Como que eram as sociedades africanas e americanas, né? Ou seja, maias, astecas e as sociedades africanas antes da chegada dos europeus. Nós temos esse códice asteca, né?
Códice é um livro, né, escrito pelos escribas astecas chamado Códice. Produzidos no período pré-colombiano e colonial. Constitui uma importante fonte para a compreensão da cultura asteca. Esse é o Código de Mendonça. Ele é datado de 1540, em papel europeu, e possui, além da linguagem pictórica e iconográfica antiga, descrições das cenas em castelhano. Esse códice mostra que a tradição asteca perdurou a transição da cultura colonial, mesmo que com modificações. Ao observar novamente aqui, ó, né, os personagens desse códice, vamos lá. Todos os personagens executam a mesma função? Vamos lá. Será que eles fazem a mesma coisa? Eu acho que não, hein? Eu acho que são guerreiros e sacerdotes, né? Com a ajuda do seu professor, explique cada personagem representado na imagem acima, né? Então, vocês vão explicar, ó. Os guerreiros, eles estão sendo abençoados pelos sacerdotes para ir para a guerra, né? Os guerreiros, eles estão com escudos e espadas. E os sacerdotes, eles estão, né, com roupas coloridas e eles estão, tipo, abençoando, né, os guerreiros, assim, para ir para a guerra, tá? Agora, vamos lá. Tomando por base o texto abaixo, complete a tabela com a organização social dos povos pré-colombianos. A América abrigou inúmeras civilizações que foram desconhecidas aos europeus até o século XV. Os povos chamados de pré-colombianos. Por que pré-colombianos, pessoal? Porque já viviam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo. Nomenclatura que tem como marco a chegada de Colombo. Possuíam sistemas econômicos, sociais, culturais e administrativos próprios. Dentre esses povos destacam-se os incas, maias e astecas. Por isso que eu falei para vocês entrarem no meu canal, lá, né, Luciana Machado Faciroli, dê uma olhada na aulinha do sexto ano sobre esses povos pré-colombianos para vocês relembrarem, né, a matéria aí que vocês estudaram no sexto ano. Os maias habitaram a região das florestas tropicais na península de Yucatán, atualmente os territórios de Honduras, Guatemala e o México, entre os séculos 4 e 9. Politeístas é que acreditavam em vários deuses, várias crenças, né, pessoal? Possuem um regime político baseado na teocracia, cujas lideranças eram encaradas como divindades, ou seja, os reis maias, eles eram tanto reis como deuses. A estrutura da sociedade era estamental e a economia fundamentava-se no cultivo do milho. Já os astecas eram diferentes grupos étnicos que habitavam o centro do México entre os séculos 14 e 16. Maias, América Central, astecas, México, incas, Cordilheira dos Andes. Organizados em uma confederação de 3 cidades-estado. Com uma estrutura social altamente organizada e hierárquica, o poder concentrava-se nas mãos do imperador. Os saberes e as técnicas dos astecas concentravam-se na metalurgia, especialmente do ouro e da prata. Os incas habitavam a Cordilheira dos Andes, atualmente correspondendo ao território do Peru, Bolívia, Chile e Equador. A sociedade inca era estamental, sem mobilidade social alguma. Dos saberes e técnicas desta cultura, destaca-se o sistema natural de fertilização do solo, que ajudou muito no desenvolvimento da agricultura. Atualmente, o legado desses povos é preservado, inclusive como patrimônio cultural. Não muito, né, pessoal? Porque os espanhóis, durante a colonização, praticamente detonou ali, né, os astecas e os incas. Mas vamos lá, tá? Com base nessa leitura, né, numa pesquisinha que vocês vão fazer uma pesquisa e montar aqui como que era a pirâmide social dos astecas, dos maias e dos incas, tá? Vai ficar mais ou menos assim, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Assim, ó. Os astecas, ó. Quem que era o mais poderoso lá dos astecas?
o soberano, asteca, depois vinha a nobreza, guerreiros, sacerdotes e funcionários, comerciantes e artesãos, camponeses e escravos. No caderno do aluno já está escrito o que era, vocês vão falar o que cada um fazia, tá? Como que era os maias e como que era lá nos incas, tá? Só que o jogo da memória, relembrando, nós não vamos fazer, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, eu vou estar dando todo o suporte para vocês na quinta-feira, durante a aula, tá? Um abraço para vocês.